capítulo 10, versículo 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais pôde tornar perfeito os ofertantes como os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Entretanto, nesse sacrifício, faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Até aqui. Lemos do versículo 1 ao versículo 4. E já tem muita coisa interessante. E muitas coisas fortes aqui que ele fala. Vejam bem. Logo no início, versículo 1, vocês viram uma coisa? Quando ele fala aqui, ó, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. O que esse autor quer dizer com isso? É como se a gente pensasse o seguinte: a lei, naquele tempo, né, que o povo hebreu realmente seguia, o autor aqui, em outros capítulos atrás, já falou pra gente que ela é meio antiquada, que ela é meio imperfeita em alguns aspectos. E a gente também já destrinchou o porquê, né, dele falar tudo isso em aulas passadas aqui, em capítulos passados. Mas agora, ele está falando que esse tempo era como se fosse uma sombra. A sombra, de fato, do que se revela o Criador, né, que seria Deus. Só que ele também faz esse comparativo aqui à imagem real. Uma coisa é você ver a sombra de alguém. Você reconhece esse alguém? Não. Mesmo que seja a pessoa, você olhou a sombra, você não o reconhece. Mas quando você vê realmente a imagem real, né? Aí você atesta 100% de certeza que de fato é. O que ele quis dizer já nesses primeiros aqui? Olha só. Nunca jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes com o mesmo sacrifício que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Então, quer dizer que aquele povo lá atrás, quando oferecia lá os sacrifícios, quando chegava, né, para fazer as ofertas, quando fazia tudo isso, quer dizer então que isso não funcionou muito bem? O povo realmente era perdoado ou não era perdoado? Já que ele falou dessa forma. Vamos com calma, vamos com calma. Lembrete importantíssimo. O que de fato agrada a Deus e o que ele sonda é o nosso coração, ou melhor dizendo, as intenções do nosso coração. A intenção de você fazer alguma coisa. Isso é onde repousa ali os olhos de Deus. E é claro que Deus ama filhos obedientes. Estão entendendo? Então, se em determinado momento a gente até tem algum ato, né, tenha feito algum ato de ofertas, de dízimos, de entregas, alguma coisa assim, o que valeu para o Senhor foi a minha intenção em fazer isso e também a minha obediência em cumprir o que está escrito. Isso é o precioso, o valioso para o Senhor. A oferta em si, naquele tempo, né, o derramamento de sangue e tudo mais. Tanto é que ele fala, né? Vocês viram o 4?
Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. E o povo fazia o sacrifício dos bodes, touros, cordeirinhos lá para remissão dos pecados. O sumo sacerdote levava lá, vocês lembram? Ano após ano, ele fala, ano após ano fazia essa oferta pelo perdão do pecado do sumo sacerdote e do povo. E agora, o autor dessa carta está falando que é impossível que esse sangue, né, derramado de bodes e touros tenha poder para remover o pecado. Eu tento imaginar o que é um hebreu realmente seguidor, né, a Torá e tudo mais, ouvir uma palavra dessa. Ué, ele está querendo o quê? Ele está falando que não valeu nada? É impossível tudo isso que a gente faz? Né? Imagina ali a contradição na mente de um hebreu nesse tempo, do tipo assim, ué, se foi Deus mesmo que ordenou a gente a fazer isso, então na verdade ele está falando que é impossível que isso remova o pecado? Calma, lembrem-se que Deus repousa os seus olhos nas nossas intenções, no nosso coração. Então, se de fato, capítulo 10, eu li só do 1 ao 4. Então, se de fato Deus ali está examinando alguma coisa que você tem feito, Ele está olhando para as tuas intenções de fazer aquilo. Ele está olhando o quanto obediente você é. Ah, mas adianta eu ser obediente, mas a minha intenção ser ruim, ser uma intenção ali maligna? O Senhor assim julgará, mas é onde Ele repousa os seus olhos. E de fato, o que Ele fala desses sacrifícios é que, por mais que existisse rito do sumo sacerdote fazer e cumprir todas essas ordenanças, algo muito mais valioso do que isso veio para perpetuamente, de uma vez por todas, acabar com isso. Porque foi o sacrifício feito por Jesus Cristo. Na aula passada, no capítulo anterior, eu falei para vocês que precisava ter um sacrifício, precisava ter um derramamento de sangue, precisava alguém voluntariamente, imaculado, sem falha, sem pecados, se oferecer. Então, o rito, a obediência foi feita, a ordenança ali foi cumprida, na pessoa de Jesus. E as intenções, quais eram? Quais eram as intenções de Jesus fazendo tudo isso? Primeira de todas, obedecer, estar ali realmente no centro da vontade de Deus aqui na terra. É como se Jesus recebeu uma missão do Pai para fazer isso. A intenção dela era cumprir a vontade do Pai. Quais outras intenções tinham ali? Nos salvar do lago de fogo, da condenação eterna, já que a gente não tinha oportunidade. Se não fosse Jesus, hoje temos oportunidade, mas não tínhamos. Então vocês estão vendo aí a obediência, onde entra o papel da obediência, onde entra o papel da intenção do meu coração. Isso é muito importante, para a nossa vida cristã isso é muito importante, e eu amo quando a gente escuta essa palavra, né? Quando a gente está estudando, aprendendo sobre a obediência a Deus. Porque parece que é uma coisa que é obrigado, que a gente é um robô que está ali obedecendo. Não. Quando isso está conectado com as nossas intenções, a minha intenção é essa sim. Cumprir, obedecer, fazer a vontade do Pai. Imaginem. Pregar, né? Tem um versículo que fala: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura.
uma ordenança. O pai ama quando os seus filhos obedecem essa ordenança. É o que a gente tem feito. Tem levado a mensagem a outras pessoas, ao mundo inteiro, através até da internet. Mas não só isso. O pai olha as intenções do meu coração. Será que Natan tem feito isso com alguma intenção maligna por trás? Porque ele está sendo obediente, mas ele tem outras intenções. Jesus Cristo, por exemplo, estava sendo obediente. O Pai mandou ele fazer isso. E a intenção dele era cumprir a vontade do Pai. Nos dar uma chance, por meio dele, alcançarmos a Deus. Estão entendendo a questão da obediência com as intenções do coração? O que é você viver à sombra de uma lei e o que é hoje você realmente visualizar, ter o acesso ao Pai, ser parecido com Jesus Cristo. Estão vendo? E essa palavra, né, que ele fala no 4 é pesada, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova o pecado, né? Ou seja, hoje sabemos que o único capaz de fazer isso é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único capaz no qual a gente possa orar, clamar o perdão, se arrepender e por meio dele, ele mesmo nos purificar. Na aula passada a gente terminou também entendendo que tudo gira em torno de Jesus Cristo na nossa vida cristã. É o acesso a Deus, é o perdão dos pecados. Estão entendendo? Claro que tem o trabalho do Espírito Santo nos convencendo aqui em retaguarda do pecado. Mas vocês veem na nossa vida o papel crucial de Jesus disso e o nosso dever de ser parecido com ele, né? Porque ele foi o exemplo da humanidade, né? O exemplo bom da humanidade. Porque, estava até conversando com Ingrid mais cedo, como é que a gente pode imaginar o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, Jesus, sair do ventre de uma mulher humana, da espécie humana, Deus, todo-poderoso Deus, vir de um, como é que eu digo, de um parto, oh meu Deus, virginal, não sei nem se existe essa palavra, né, da virgem, né, de uma virgem, sair de dentro, olha só, para que se fosse parecido, né, para que se fosse feito homem, 100% homem, vindo de uma mulher e cumprir tudo isso aqui na terra. Deus, a gente está falando de Deus. Olha só. A gente tudo bem. Agora Jesus fazer isso, não é? Interessante. Vamos ver aqui, vocês estão comentando pouco essa aula. Ah, não, tem bastante comentário, aqui não atualizou. Bom, despertar a todos a ler a palavra de Deus, o melhor livro de todos, amém. Irmão Mário, boa noite, meus queridos, que Deus Altíssimo vos abençoe ricamente. Minha tia Sandra aqui comentou, a paz do Senhor. Maria Antonieta, a paz do Senhor. Boa noite. Sara, aleluia, somente o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz, é capaz de nos purificar de todo pecado. É exatamente isso. E o detalhe é a palavra, somente. Só Ele, somente Jesus. Maria Antonieta, Josi, a paz do Senhor, boa noite. Minha mãe comentou aqui também, obedecer à voz do Senhor é melhor do que sacrificar. Marcita, que Deus tenha misericórdia de nós, porque muitas vezes queremos fazer a coisa certa, mas não fazemos.
Isso aqui me faz lembrar a música da Luma, né? Que é um versículo. Como Paulo diz, o bem que eu quero não faço. E o mal que eu não quero, esse é o que eu faço. Homens, humanos, até quando, Senhor? Misericórdia de nós. Que te damos graça pela tua infinita misericórdia por causa disso. Mas queremos nos endireitar às veredas, Pai. Queremos realmente trilhar esse rumo contigo. Vamos continuar, pessoal. Versículo 5. Cadê? Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formastes. Não te deleitastes com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quisestes, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nossa. Olhem bem, a gente tem falado muito aqui em Hebreus sobre o comparativo do que era e do que é. Do que era e do que é hoje. Se antes a gente vivia à base da lei instituída por Deus, tá? Hoje vivemos à base da graça instituída ali por Deus também. Deus quis assim. E porque Ele quis, Ele mandou Jesus. Vocês viram o que a palavra diz aqui? Olha o versículo 7. Olha o 7. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Olha a intenção do coração de Jesus aqui. De Jesus, cumprir a vontade do Pai. E agora é curioso ele falar, né, no rolo do livro já estava escrito a respeito. Estão vendo que interessante, né? As coisas celestiais, né? Porque o livro a gente sabe, né? A gente já leu o Apocalipse, a gente sabe que realmente tem um livro. O livro da vida lá onde está tudo registrado. Inclusive isso aqui. Estão vendo? Inclusive a nossa aula de hoje, vocês aí participando, a gente aqui aprendendo sobre Deus. É engraçado quando esses, eu diria, esses objetos celestiais, né? Assim, de uma forma que a gente possa pensar, vem à tona, né? Um livro escrito tudo isso. E ainda mais, vocês viram aqui, quando ele fala, remove o primeiro para estabelecer o segundo. Isso é uma história que Paulo também já dizia, né? Acerca do primeiro Adão e do segundo Adão. Não vou entrar nesse mérito, porque a gente já estudou sobre isso. E agora falando, né, sobre o que foi esse primeiro, né, a primeira aliança, a segunda aliança, também já conversamos sobre isso. E o que vale para nós é essa segunda aliança, Jesus Cristo. Jesus Cristo, nosso Salvador. Eu só tento imaginar um hebreu lendo, ouvindo essas coisas. É impossível que esse sacrifício remova pecado. Remove essa primeira aliança, estabelece essa segunda, que sou eu, Jesus, na vida de vocês. Como é que eles ficariam, né? Como é que eles ficaram ao ver, né? Ao se deparar com situações ao qual ele estudou a vida inteira, se dedicou a vida inteira para em um dia
essa mensagem vir à tona e simplesmente ele, não diria mudar de lado, porque Deus permanece o mesmo. O modus operandi que mudou. Hoje nós temos acesso direto ao Pai por meio de Jesus Cristo. Antes havia um sumo sacerdote que fazia todo esse papel, sacrifícios e tudo mais. Estava restrito ao povo hebreu. Hoje não mais. Jesus Cristo foi o sumo sacerdote da nossa alma. Ele foi o sacrifício também por nós, para que o véu se rasgasse e a gente tivesse acesso ao Santo dos Santos, ao lugar realmente onde habita o Senhor Deus. É por isso que quando oramos, já repararam? Muitas das vezes, ao final da oração, a gente fala tudo em nome de Jesus Cristo. Amém. É como se a gente pedisse várias petições, vários agradecimentos, vários tudo, e no final, tudo isso que eu falei, em nome de Jesus Cristo, amém. Porque é quem nos dá o acesso ao Pai. Jesus. Certo? E continuando, vamos lá. Versículo 10. Agora vai começar algumas coisas interessantes também. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta, dia após dia, a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais, podem remover pecados. Agora ele está enfatizando isso. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando, daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrados dos seus pés. Porque, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. E acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Muitas coisas interessantes aqui. A gente leu agora, finalizamos no 18. E olha só. Principalmente quando fala, a gente começa a descobrir algumas coisas. Eu já falei inúmeras vezes em aulas aqui que o Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, Jesus, nos céus, após o sacrifício dele aqui na terra, ao terceiro dia ele ressurgiu, ressuscitou Jesus. E ainda ficou 40 dias aqui rondando a terra. E as pessoas tocavam, os seus discípulos lá tocavam ele. 40 dias depois, Jesus sobe aos céus, subiu. Não está mais aqui presencialmente na terra não, tá? Isso que fique bem claro, tá, pessoal? Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque a gente acabou de ver aonde Jesus está. À destra de Deus. À direita de Deus. Lembrem, 40 dias aqui na terra, subiu. Subiu e foi para onde? Para o lado direito de Deus. Aí agora é curioso a gente ficar pensando, né? Não sei se vocês pensam isso, mas às vezes eu penso essas coisas referente aos céus, né? O que eles ficam fazendo lá em cima? Os anjos a gente sabe, adoram, né? 24 horas dos dias e dias, né? Não sei nem se é essa contagem que existem lá. Santo, santo, santo é o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso.
E ficam lá, santo, 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 glorificando a Deus. E Deus e Jesus? O que eles ficam fazendo lá? Por quê? Vejam bem, Deus sabe quando será o fim, já está marcado. E Jesus aguarda esse dia chegar. Repararam o que eu falei? Aguarda esse dia. Por quê? Olha o versículo 13. Vamos ler o final do 12 para o 13. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se. Então ele está sentado à direita de Deus, aguardando. Então está lá Jesus, à direita de Deus, sentado num trono, aguardando o quê? O dia do seu retorno. E nas palavras do autor aqui ele fala, aguardando, olha o 13, daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrados dos seus pés. Então no mundo espiritual tem muitas coisas acontecendo para que esse dia se concretize aqui na terra. Que é o dia do retorno, é o dia da volta. E Jesus está nos céus aguardando. Isso é um detalhe assim bem importante, Já que a gente está estudando, a gente tem que ter essa maturidade. Primeiramente, Deus, o Pai, onipotente, onisciente, onipresente, está em todos os lugares da face da humanidade, do universo, está em tudo. Deus. Jesus, descobrimos agora que está à direita de Deus, aguardando, assentado. E o Espírito Santo? O Espírito Santo está aqui presente conosco. Aonde? Aonde que ele habita? Dentro de nós. Se nós reconhecemos já Jesus Cristo como nosso Salvador, o Espírito Santo de Deus está aqui dentro. Habita no nosso corpo. A Bíblia fala que o nosso próprio corpo, esse chassi aqui, é a habitação do Espírito Santo. É interessante isso, para a gente não cair em balelas de que a gente, estou sentindo, alguém fala, Jesus está fisicamente presente aqui, está presencialmente aqui na terra. Não, Jesus está à destra de Deus. Conosco está o Espírito Santo, que é quem nos convence do pecado, que é quem realmente traz a luz de Deus a nós, que é quem leva as nossas orações ao Pai com gemidos inexprimíveis. Então aqui, sondando a terra, aqui, nós cristãos, está o Espírito Santo. Tem pessoas que falam que já viram, né, experiências pós-morte, né, que a pessoa ficou apagada durante muito tempo, que viu Jesus, viu isso, viu aquilo. Eu acredito em tudo. Eu acredito. Mas que a gente saiba que conosco está o Espírito Santo. O Espírito Santo, que é o Espírito Santo de Deus. Certo? Não confundam, né? Eu sei que isso é um tema bem... que a gente pode conversar durante bastante tempo, mas os três são um. Isso é fato. Mas cada um está ali fazendo o seu papel. E Deus, o Pai, onipresente, onisciente e onipotente. Certo? Vamos ler alguns comentários aqui. Nós somos transformados e Ele perdoou o nosso pecado. Sim, vó? Eles ficam olhando para nós, cuidando de nós. Eles ficam respondendo nossas orações. Eles ficam no controle de tudo. A palavra diz que somos a menina dos olhos de Deus. Olha só. Então,
Então, olha só, então pode ser que Jesus realmente está lá dos céus aguardando tudo isso acontecer, os seus inimigos serem postos como estrados dos seus pés, e enquanto nós aqui como igreja dele, a noiva dele, tá lá Jesus, né, olhando, a menina dos olhos dele. Por quê? Na volta, no dia marcado da volta dele, ele vai levar a noiva, que é a igreja. Nós somos a igreja, eu, você, todo mundo que vive essa congregação, somos a igreja de Deus, certo? E, voltando, olha só, isso aqui é interessante demais. Olha o 16, vocês viram o 16? Esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Será que não é à toa que o Espírito Santo tem feito esse trabalho no nosso coração? De nos convencer, nos trazer realmente à luz do que são as ordenanças do Pai, do que é o bom caminho para a nossa vida, na nossa mente. A gente, quando sofre tentações, quando a gente está passando momentos assim, é uma guerra na mente e no coração. O coração eu entendo ali que seja a parte emocional, da gente agir assim por emoção algumas vezes e pecar. A parte sentimental ali. E a mente o racional, porque alguns dos pecados são racionais também. E o Espírito Santo aqui está trabalhando 24 horas do nosso horário, né? Do nosso tempo. Justamente isso. O quê? Convencendo. Nos colocando como filhos mais maduros. Paulo mesmo dizia, né? Vocês ainda não estão consumindo alimento sólido, ainda precisam do leite. Quando nós somos já cristãos, poxa, já vivemos experiências com Deus, mas ainda estamos no leitinho. Quando o Senhor tem alimentos realmente sólidos para nós. Então o Espírito Santo trabalha mente e coração. Em meio às tentações, em meio às guerras, às tribulações, os medos. Tá lá o Espírito Santo conosco. Fisicamente, olha só. Claro que a gente não vê. Eu nunca vi. Em sonho, acho que eu já vi, né? Mas aqui na minha frente, tocar, não, nunca toquei. Só que eu tenho a plena convicção que ele está, sabe? Plena convicção que o Espírito Santo está com a gente. Vamos lá. Deixa eu ver meu tempo. Tá, dá tempo. Versículo 19, o meu título diz: o privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus. Temos, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Até aqui, até o 23. A gente leu do 19 ao 23 e já me lembrou um hino. Não sei se vocês conhecem. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Mas ele fala aqui, ó, olha o 20. Pelo novo e vivo caminho
Pelo sangue de Jesus, o eterno e sumo sacerdote. Olha o que a gente leu, o 19 e o 20. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pela sua carne. Viram isso? Viram isso? Esses louvores que remetem à palavra, por isso que eles nos edificam, né? Porque eles são a palavra de Deus. E o poder que há nisso, principalmente quando a gente fala, né? O sangue de Jesus. Minha avó que falava muito isso, minha avó Miriam. Tudo ali para o sangue de Jesus. Tem poder. E ele usa uma palavra muito comum, usada lá pelos discípulos, quando ensinavam nas cartas, que é intrepidez. Lembram dessa palavra em algumas aulas nossas? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Ou seja, sejam ousados, tenham intrepidez, tenham atitudes de fazer, de se achegar. Porque hoje vocês que reconhecem Jesus, vocês têm acesso. Vocês têm acesso. Jesus fez isso, então vão, façam. Cheguem perto. Antes vocês não podiam. Isso era uma ordenança ao sumo sacerdote. Mas agora podem. E uma vez que vocês podem, vão. Se acheguem ao Santo dos Santos, o lugar onde Deus habita. E ele fala ainda, né? Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Lembra quando eu falei para vocês daquela pergunta, né? Como nós temos a certeza da nossa salvação? Eu não tenho certeza de nada, mas pelo sacrifício, por tudo que Jesus fez por mim, eu tenho convicção por Jesus da minha salvação. Eu tenho convicção hoje que eu posso acessar o Santo dos Santos por meio de Jesus. Eu tenho convicção hoje que através de Jesus eu serei redimido dos meus pecados, se eu me arrepender. Então, o que o autor quer realmente usar, né? Ele faz uso dessa palavra intrepidez, é para a gente ter essa ousadia e saber. Não pelo nosso mérito, não pelo que eu sou, pelo que eu fiz, pelo que eu faço. Não, é por Jesus eu alcanço a salvação. Por Jesus eu sou redimido. Por Jesus eu acesso o lugar onde o Senhor Deus habita. Caramba! Jesus nos concedeu isso. Um sacrifício, não foi barato. Um sacrifício pago. Nossa dívida era nossa dívida, mas Jesus tomou ela para si e pagou por nós. Caramba. Olha o 22, ó. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Essa plena certeza de fé é o quanto realmente eu creio que o Senhor Deus é na minha vida. É a gente ser pleno em termos da minha fé em Jesus Cristo. Não tenho dúvida. Isso que ele está falando. Tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Ou seja, tudo o que Jesus fez para nos purificar. Já que Jesus era imaculado, nós somos maculados. Nós temos pecados, nós temos aqui cometido erros. Jesus não. Mas por meio dele nós somos purificados. Isso é precioso. Isso é precioso. Precioso. A música fala, né? A sala do trono. E aqui é o Santo dos Santos, né? Vamos ver aqui os comentários. Daqui a pouco ele vai receber o nosso louvor para ele, amém? Josi, como Jesus é maravilhoso.
Sarita colocou aqui, verdade, ele sempre está. Por muitas vezes, desde a infância, vivenciei experiências de abandono, mas o Espírito Santo sempre esteve comigo, é um fato. Não troco por nada, nem eu também, Sara. Ele habita aí, habita aqui também. E habita em todo aquele que confessar e se arrepender dos seus erros. Confessar Jesus e se arrepender dos seus erros. Josi, este é o louvor que o Sérgio se sente mais edificado. Glória a Deus, olha que bênção. Se eu não me engano, esse louvor é da Aldacélia, né, Marcita? Sala do Trono. Deus é maravilhoso, amém, Sara, aleluia. Ou leva-me à sala do trono para te adorar, Senhor. É esse mesmo, Josi. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Verdade, é um louvor também, né? Lembrei desse louvor. Ou seja, é um direito nosso, então façamos jus a esse direito, que é aproximemo-nos. 22. Com sincero coração em plena certeza de fé. Com o coração purificado, tendo o coração purificado da má consciência. E o 23, né? Olha só, vocês viram o 23? Então, já que vocês têm acesso, já que vocês podem, já que vocês... Eu estou ensinando vocês a terem essa intrepidez de fazer isso, guardem firme a confissão da esperança, sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel. Eu não vou lembrar agora, mas tem um salmo que fala... Guia-me, Senhor, para que as minhas pegadas não vacilem. Essa palavra é interessante, né? Vacilem, né? Vacilar. Ou seja, para a gente não falhar, né? No que o Senhor tem nos ensinado. Porque Ele é fiel, a promessa é fiel. E continuando. 24. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Olha o que a gente tem feito, né? Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Ele escreveu isso aqui é muito interessante. Consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. O que a gente tem feito? Olha as nossas aulas bíblicas, os nossos cultos, as palavras que as pessoas têm falado do Evangelho. Edificar um ao outro, estimular um ao outro a buscar o Senhor. Eu contei no início da aula o que eu vi no metrô, a menina lendo ali a Bíblia na frente de todo mundo sentada. Ou seja, sem falar uma palavra, ela me edificou ali em Deus e na minha busca e em eu despertar realmente. Ou seja, atos que a gente precisa ter para que nos estimulemos na busca, no caminho, na congregação, na igreja. Porque ele fala ainda no 25, não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Ou seja, estão vendo por que é precioso isso? Por que é precioso a gente estar ali numa reunião juntos, congregando juntos, como uma família realmente? Estão vendo como isso é precioso aos olhos do Pai? A congregação, a nossa comunhão, as nossas interações, as nossas trocas, isso é muito precioso. E Satanás tenta de todas as formas acabar com isso. Ele tenta, mas a igreja do Senhor Jesus, nós guardamos firmes a esperança e sabemos dessa ordenança que o Senhor nos deu para que a gente se sinta mais estimulado na busca, mais ousado em fazer os atos com o Senhor. É só você pensar, o que seria ali desses discípulos de Paulo se eles não tivessem pessoas ali realmente ajudando ele? Claro que o Senhor soberano é quem realmente nos capacita, nos traz realmente à tona
a gente ter atitudes, mas os nossos irmãos nos fortalecem na batalha. A congregação nos fortalece. Quantas vezes, é só você pensar, um irmão ou na pessoa do próprio pastor da igreja já não te ajudou em alguma determinada decisão que você teve que fazer, em algum determinado problema na tua vida. Quantas vezes nós, como irmãos, já nos colocamos ali para cima de novo, para a gente, poxa, vamos trabalhar junto, vamos fazer junto, vamos caminhar junto. Justamente para a gente não se sentir sozinho, para a gente não se ver sozinho no mundo, já que os cristãos genuínos, hoje em dia são muito raros, muito escassos, né? Genuínos. E quando a gente vê um, é o suficiente para... Caramba, que bênção, que bênção. Não é? Vamos lá. Hebreus 10, capítulo 10, versículo 26. O meu título diz: o castigo do pecado voluntário. Aqui já... Vamos ler. 26. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo, vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Nossa, eu só fico imaginando esse autor escrevendo essa carta ao povo hebreu. Logicamente, o povo hebreu seguia ali os mandamentos, a lei de Moisés, os ritos e tudo mais. E agora ele vem falando essas coisas já de outros capítulos, e agora ele fala até um pouco mais pesado acerca do pecado que ele fala aqui, né? Pecado deliberadamente feito por você, com total consciência. É o pecado realmente voluntário, não é aquele que eu pequei sem saber, ou eu fiz isso sem ter o conhecimento. Não. Esse é o pecado que você tem o conhecimento, você sabe o que você está fazendo, você sabe que se acabar o mundo, se a tua vida acabar, você vai ser condenado, e você continua e peca. É esse daqui que ele está falando agora. Ele finaliza falando uma coisa: horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Ou seja, tem aquilo da gente temer a Satanás, temer ao diabo, aos demônios, não. A gente teme a Deus, porque é dele que será realmente o julgamento, ali a decisão de que vai para o lago de fogo ou vai para o reino dos céus. É dele, não é Satanás que vai mandar, ou vai ou não vai. Então, a gente cair na mão do Senhor Deus Todo-Poderoso, cheio de pecado, horrível coisa será para nós. Porque ele julgará com justiça, e o detalhe, a gente conscientemente sabe que errou. Aí agora ele pega e fala algumas coisas aqui interessantes. Olha só. No 28, sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Aí você vê, testemunha, é interessante esses termos, porque de um lado a gente vê muita parte jurídica aqui. Jesus, nosso advogado. Essas pessoas aqui, testemunhas. O Senhor Deus, o juiz. E Satanás, o acusador, que seria o promotor, né?
E agora as testemunhas depõem aqui. Como é que ele fala? Vamos lá. Olha só. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Ou seja, comprovantes, pessoas ali, não é aquele pecado que só você sabe, não, oculto aqui que está no teu coração, não. Esse pecado, ele corroborou na vida de outra pessoa. Ou você pecou com outra pessoa, e essa se torna testemunha do teu pecado, ou outras pessoas, um mal que você fez para muita gente, testemunharão contra você, porque testemunharão com a verdade. Aí, como é que fica agora a nossa situação? Se tudo isso que eu falei, você acabou se vendo nessa situação. Nossa, realmente, eu acho que eu cometi esses pecados, esses erros, com consciência. Já sou um cristão, venho na escola bíblica, participo do culto, e conscientemente eu estou pecando. Como que fica a minha situação? Há escape? Há uma saída? Ou eu sou uma pessoa ruim mesmo, porque eu tenho o conhecimento? Não é igual quando a gente fala do mundo. O mundo, muitas vezes, peca pela ignorância das palavras, das escrituras. Não deixa de ser um pecado, mas é um pecado na ignorância. Nós não. Nós cometemos pecados conscientes. E agora? Como é que vocês entendem a nossa situação para com o Senhor Deus, uma vez que Ele sabe que a gente está fazendo isso consciente? É o filho. Imagina, você é seu filho. É o filho que você falou, não faz isso. E ele vai lá, eu vou fazer, e faz, e ainda faz na tua frente. Não é uma afronta? Não é uma afronta? Quanto mais a gente comete isso para com o Deus Todo-Poderoso. Por isso que ele fala, horrível como é? Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, porque a gente afronta nosso Pai, com testemunhas ainda falando isso. Meu Deus, há escape para nós? O que vocês acham? Há saída dessa afronta que a gente comete? Porque o pecado já está no nosso coração. E essa afronta, e tudo isso que a gente faz de maldade, há saída? O que vocês acham? Um por vez, vai. Um caminho. Arrependimento, então, tudo bem. É um caminho que a gente consegue. O que mais? Porque isso é importante. Sabe por quê? Porque quando Jesus falava lá e curava a pessoa e tudo mais, inclusive pessoas que cometeram diversos pecados, o que Jesus falava? Vá e não peques mais. Perdoados estão os teus pecados, vá e não peques mais. Por quê? Primeiro, a pessoa já chegou aos pés de Jesus arrependido, né? Humilhado ali, arrependido. Então Jesus viu isso no coração dela, poxa, arrependimento. Apesar de toda a afronta, apesar de tudo que ele fez de mal contra mim, eu vejo um coração arrependido. Perdoados estão os seus pecados, mas vá e não faça mais. Então são dois caminhos, né, que a gente está vendo, que, na verdade, se a gente colocar no papel, esse é o verdadeiro arrependimento. Aquele onde a gente deixa de fazer para sempre. Para sempre. Se voltar a fazer, tu não se arrependeu. Não sou eu que vou julgar, claro. Quem sou eu para julgar? É o Senhor que sonda os nossos corações. Mas, poxa, se a gente se arrepende, volta. Se arrepende, volta. Se arrepende de novo e volta. Será que a gente está fazendo certo? Ou será que a gente está contando com o risco? O risco de que em qualquer momento você pode morrer e vai morrer com o pecado. A gente vai contar com esse risco? Vivendo uma vida cristã, sempre ali no limite, na corda de tipo, nossa, eu pequei, eu não me arrependi. Agora eu me arrependi, nossa, eu pequei de novo.
Aí tu fica sempre andando nessa, sendo que em qualquer estalinho de dedo, a vida acaba. Aí se a vida acaba e você está com o pecado, não deu tempo. Como é que é? Estão entendendo o que é o genuíno arrependimento? É aquilo, às vezes a gente numa vida já viveu ou vícios de drogas, de bebidas, de tudo mais que mata o nosso ser, mata a nós, nos faz mal. A gente não conseguia se libertar disso. Mas a partir do momento que você escolhe dizer não, vou parar, vou isso, vou aquilo, e nunca mais volta, graças a Deus, a graça realmente foi derramada no seu coração, houve ali conversão do coração, ele saiu de um coração em ruína de pecado para um coração agora em processo de salvação, porque houve a libertação desse pecado. Eu coloquei esse exemplo de vícios porque é visível a nós uma pessoa que antes praticava uma coisa e depois nunca mais fez. Isso é visível, a olho nu a gente conhece às vezes na nossa família, na nossa igreja. Então, estão vendo o que é o genuíno arrependimento? Poxa, às vezes a gente, numa vida também mundana, você começa a chegar na igreja, mas você xingava, era, nossa... Mas só pelo fato de você ter trilhado agora um caminho com Jesus Cristo, você está aprendendo que essas coisas não fazem bem, e você para ou decide parar, graças a Deus, houve conversão. O coração fez assim, ó, e se virou para o Senhor. Houve conversão. Então, estão vendo aí exemplos de arrependimentos genuínos? Agora, muitos outros, às vezes não. Às vezes, a gente pode até se libertar por um tempo, né? Uma pessoa que deixa algum vício de bebida, mas fica até 1 ano, 2 anos sem, mas ali depois ele volta, cai de novo. É difícil, porque existem as tentações do mundo. Existem, para todos. Todo mundo tem uma tentação ou algumas tentações que te fazem, ou melhor eu diria, que te testam para ver se você realmente está aprovado ou não. Eu digo particularmente, eu vivo uma tentação no trânsito. No trânsito é uma tentação para mim, é uma tentação. Como é que pode a gente ver em determinadas atitudes, a gente, poxa, como é que eu fiquei com tanta raiva, tanta ódio no meu coração, assim do nada, estava tudo bem. Ou seja, estou sendo provado, mas quantos outros a gente não está aí diariamente lutando contra? É uma luta, é uma luta. É uma luta para nós cristãos, porque pela graça do Senhor nós temos esse conhecimento, só que por ter esse conhecimento ele também se torna uma afronta quando a gente faz um pecado e uma afronta contra Deus. Por isso que ele termina falando: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Certo? É quase que a gente pode entender isso como um castigo, né? Justo, tá? Nada injusto, justo por Deus. Deixa eu ver aqui os comentários. Sarinha colocou aqui, boa noite, lá de Maricá acompanhando a gente. Vitória aqui também, assistindo presencialmente, e aqui também no chat, minha tia. Meu avô Paulinho, boa noite, irmãos da Igreja Cristã Viva. Estamos acompanhando essa corrente maravilhosa e peço bênçãos para todos nós. Amém. Irmã Cândida, a paz do Senhor, irmã Cândida. Minha avó falou aqui, tenham determinação, arrependimento, desistir de pecar, isso aí. Então vamos lá, continuando. Estou sentindo falta de muita gente. Lemos até o 31. Vamos para o 32. Capítulo 10 da Carta aos Hebreus, versículo 32. Meu título está: Apelo para o passado, a recompensa não tarda. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. Guardem esses iluminados para a gente falar já já.
Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulação, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Guardem isso. 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Muito bom esse versículo e conhecido, né? Nós não somos dos que retrocedem, mas dos que avançam, não é isso? Mas aqui é interessante, isso aqui é muito interessante, porque ele está fazendo luz aqui a alguns mártires, tá? Olha só. Vocês repararam o 32? Eu gosto muito quando a gente lê uma palavra como essa daqui, ó. Lembrai-vos, lembrem-se, lembrete, lembrai-vos. Por quê? O que a gente está fazendo nesse exato momento aqui na escola bíblica, sabe o que é? Lembrar do amor de Jesus por nós, lembrar de que a gente precisa ter uma caminhada de arrependimento, lembrar que agora a minha vida eu tenho que tomar um rumo certo. Só lembrete, porque a gente já sabe, tá? A gente já sabe. Quantas aulas aqui eu já não venho repetindo e repetindo e repetindo que somente Jesus é o único caminho que a gente consegue alcançar os céus. Somente por Ele. Quantas vezes, Natan, tu já repetiu isso tantas vezes? Por quê? Constantemente a gente tem que lembrar. Sabe quando a gente esquece? Quando a gente está sob tentação e peca. Aí a gente não lembra de Deus, não lembra do amor de Deus por nós, não lembra de tudo que o Senhor fez por nós. A gente simplesmente decidiu pecar. E que ignora tudo que você sabe sobre Deus. Mas aqui, quando a gente está reunido, a lembrança vem. Por isso que é legal quando ele fala, porque, claro, a gente não viveu naquele tempo, né? Mas talvez seja até o mesmo sentimento dele, assim, ficar lembrando o povo, lembrando a igreja de que o Senhor é que nos salva, o Senhor, haverá um dia que o Senhor virá. Quantas vezes já não ouvimos isso? O Senhor virá, o Senhor em breve virá. Aí está aqui ele falando. Cadê onde ele fala? Porque ainda de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Olha só, repetindo coisas que a gente já sabe, que o Senhor virá. Estão entendendo a importância dessas palavras que ele usa aqui? É muito interessante. Isso aqui é bem interessante. Aí ele pega e fala, no 32, olha só. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Dias anteriores, ou seja, quando vocês não tinham, quando vocês não foram, nas palavras dele aqui, iluminados. Aí você fala, Natan, calma aí. Iluminado, por que ele fala isso? Por que ele usa isso, né? Iluminado de quê? O que você antes não era, mas aí agora você está iluminado e você é o quê? Minha tia falou aqui, o Espírito Santo. O que vocês acham mais? Antes você não tinha, antes tocava a vida aí normal, é meu trabalho, é ciência, é tudo mais. Só que agora não, a gente é iluminado. Isso. Exato. É só você fazer, minha tia está falando aqui uma coisa que é crucial, realmente. Olha só. Antes você pecava e às vezes você não tinha essa consciência de que isso era um pecado. Estava no mundo, não conhecia o Senhor,
Até conheci um Jesus preso numa cruz ali, mas não entendia direito essas coisas. Até tinha tá ok, tudo. Só que a partir de um momento na nossa vida, na vida de cada um, na minha também, não. Agora realmente eu tenho a consciência de que se eu pecar, eu estou condenado. Se eu pecar, eu posso me arrepender por meio de Jesus e eu alcançarei a salvação. Por meio de Jesus, diga. Jó, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje de contigo andar, né? Não é? Jó fala isso, ou seja, experiência, né? Experimentado agora na palavra. E aqui quando ele fala, ele coloca essa palavra, ó. Dias anteriores em que, depois de iluminados, depois que vocês viram o que é o mundo espiritual, o que são as batalhas, o que é a nossa missão aqui, depois que isso caiu, né? Recaiu sobre a sua cabeça, a sua consciência. Cadê? Sustentastes grandes lutas e sofrimento. Ora, expostos em espetáculo tanto de opróbrio quanto de tribulação, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que deste modo foram tratados. Quem ele está falando aqui? De quem ele está falando aqui? Dos mártires do Evangelho. Pessoas ali que foram atribuladas. Pessoas que morreram não simplesmente de mortes naturais, mas de mortes violentas. Espetáculos para muitas pessoas. Jesus Cristo mesmo, olha só, uma morte de cruz. Espetáculos para todo mundo ficar lá vendo a morte dele. Ou seja, não é fácil, não é fácil. E vós que agora sois iluminados, suportai-vos, né? Como é que ele fala? Ó? Sustentastes grande luta e sofrimento. Mas, no entanto, todavia, o precioso, né, está com a gente, porque ele fala, mas vos tornastes também coparticipantes, ou seja, é aquele que participa junto dessa empreitada do Evangelho, dessa comunhão agora cristã nossa. Por isso que é muito precioso essas palavras aqui que ele fala, assim, ó, cadê? Coparticipantes com aqueles que deste modo foram tratados, ou seja, esses mártires lá, essas pessoas que tiveram esse tipo de morte pelo Evangelho. Vocês lembram da morte de Estevão, por exemplo? Lá em Jerusalém, ele morreu em Jerusalém, ou seja, um reduto lá de hebreus, né, do povo hebreu ali, ele morreu lá, só que ele morreu com uma morte violenta, um apedrejamento, entendeu? Diga. Essa é uma pergunta excelente. Vamos lá. É uma ótima pergunta. Isso é uma ótima pergunta. Eu mesmo já me fiz muitas vezes essa pergunta. Vitória está perguntando o seguinte: uma pessoa que viveu atribulada, cheio de pecado, cheio de promiscuidade, prostituição, de tudo de ruim, tu viveu a tua vida inteira, mas no último fôlego de vida, ali à beira na rua, no hospital, quase morrendo, alguém vai lá e ministra o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Você crê que o Senhor Deus, Jesus Cristo, pode te salvar? Você entrega o seu coração, você toma essa decisão na tua vida. Sim, tomo. E às vezes nem consegue falar, mas pisca o olho, faz assim, alguma coisa. Essa pessoa é salva ou não? Com que argumento vocês me dizem isso? Disseram sim, mas em base, qual é a base? Ladrão da cruz? Sim,
ladrão da cruz é um grande exemplo de, no último instante lá na cruz, já preso, se arrependeu e o Senhor Jesus Cristo falou isso para ele. Agora, já que a gente entrou nesse assunto, então vamos ser né, alunos. Vou jogar um temperozinho aí na resposta de vocês. Vocês acham essa situação justa? Tu acha isso justo? É justo? Sejam humanos lá. Diga. Não, mas ele entregou a vida a Deus, ele foi salvo, ele se arrependeu. É justo. Viveu a vida inteira, 50, 80 anos da vida, só fazendo coisa errada. Mas no último segundo se arrependeu, se converteu. É justo isso? Diga. Humanamente não, diga, mãe. Sim. Sim. Isso é uma resposta. A parábola dos talentos, né? Que o Senhor deu para cada um deles ali. Mas se a gente olhar, vamos lá, realmente, isso é bíblico. Está aqui, o ladrão que morreu ao lado de Jesus, né, na cruz, está aqui, Bíblia também. Agora, sobre a nossa ótica humana, é correto? Foi justo? Aí imagina, vou jogar mais um tempero. Aí imagina uma pessoa que foi cristã a vida inteira, tendo uma vida de arrependimento, perdoando, tentando se melhorar tudo, mas no último segundo ali ela peca. E aí? Ela passou 80, 90 anos da vida dela entregando a sua vida, a sua adoração, exaltando o Senhor Deus, sendo bondoso com as pessoas, amando todo mundo, mas no último segundo ali ela peca. E aí? Agora vocês me dizem, essa pessoa, claro que não é a gente que vai julgar, mas pode ser salva, não é salva? Diga. Uhum. 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 Sim. Vamos lá, a gente está entrando num ponto que é bem interessante. Sim. Não, você falou que um suicida, né, ele pode se arrepender no momento que ele está ali se enforcando. Sim, é um assunto que realmente, lembrete, a gente não é quem vai bater o martelo, porque é Deus, mas na nossa visão, até uma pessoa que se joga de um lugar, ou que vai para frente de um trem, esses milésimos de segundo, só o Senhor Deus sabe. Só o Senhor Deus sabe. Porque é Ele que sonda os corações. Então a pessoa pulou. Nesses segundos entre a vida e a morte ali dela, 1 milésimo de segundo passou na mente, no coração, na consciência dela, é o Senhor que sabe. Aos nossos olhos, vocês estão vendo como a gente é limitado? Porque vocês me falaram, Natan, então uma pessoa ela pode ser salva lá no último segundo dela de vida, como o ladrão da cruz. Mas e a pessoa que viveu bem a vida toda e peca no final? Essa pode ser salva? Então, exato. Então, é por isso que o martelo é Deus que bate. A nossa mente limitada, pequena, que a gente não sonda o coração de ninguém, não sei o que vocês estão pensando, nem vocês o que eu estou pensando, é limitado. Isso. Exato.
Exato. Olha só, pro hebreu, vamos lá, a gente está no livro, na carta aos Hebreus. É justo esse povo que não é o povo de Deus ser salvo? É justo Jesus Cristo ter morrido por esse povo que tem nem aí antecedente, não tem história, não tem pai, não tem nada? É justo, estão vendo? Então, vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo o limite que a gente tem de entender. É por isso que quando a gente fala a graça, essa palavra tem uma abrangência tão grande, infinita, assim. A gente não consegue entender realmente o que a graça do Senhor deu, sabe? O porquê, né, que Ele quis escolher esse povo que não era o povo dele agora para se tornar filho. Meu Deus, é muita bondade que a gente... Poxa, a gente sabe o que é ser uma pessoa boa, só que a gente não sabe o que é ser uma pessoa extremamente... que é Deus, né? Ele é suficiente em tudo, diga, Marcinho. Sim, sim. Exato. Exato. Sim. Sim. Exato. Exato. Sim, sim. É uma... Diga. Uhum. Exato, exato. Sim, sim. Marcinha está levantando uma referência do próprio filho pródigo, né? O próprio filho pródigo. Diga, Josi. Aham. Uhum. Aham. Exato. Atenção. Eu acho sempre o filho pródigo, realmente tem o caso do filho que saiu tudo, mas eu acho que a maior ministração é o filho que ficou. Que ali a gente aprende, porque, poxa, se a gente é um... Exato. Se a gente é um cristão, se a gente é um cristão, estamos aqui certinho com Deus e tudo mais, esse filho que ficou somos nós. Que a gente não largou Deus, não. A gente não abandonou a igreja, os irmãos, a gente não. A gente ficou. Só que a gente está vendo vários aí entrando. Então, o filho pródigo é um exemplo de... Eu acho que mais fala comigo o filho que fica do que o filho que foi, sabe? É. Aham. Aham. Exato. Sim, sim. Olha só, né? A gente... Segundo o autor, a gente precisa ser iluminado, né? Ó, minha avó colocou aqui: se a pessoa estiver na beira da morte e pede perdão para Deus, e Jesus perdoou, pois ele é amor. Sara colocou também: gente, trabalhei em casa de repouso de idosos. No meu plantão, quando tinha um óbito, eu sempre aproveitava. Tinha os idosos que eram difíceis, mas mesmo assim, eu lhe dava oportunidade. Sim. Ou seja, a questão do julgamento cabe a Deus. Cabe a Deus. E o detalhe muito importante: ele é justo. Ele não vai fazer injustiça. Ele é justo, de acordo com as suas obras, com as suas atitudes, com a sua fé. Lembra lá de Tiago, a gente estudou? A fé sem obras é morta. Ou seja, de tudo que você fez aqui. Não é também só obras, não é também só fé, é fé e obras junto.
E o detalhe da salvação, que a gente sabe até então, é que Jesus é o caminho de salvação. É Jesus que nos concedeu a graça. Explicar essa graça, não consigo, mas eu te chamo para experimentar ela comigo, que é o Evangelho. Então, se você está nessa comigo, com a gente aqui, ótimo, estamos experimentando o que é a graça do Senhor por nós. Senão a gente já estava condenados, né? Tem uma passagem que fala, pesada também, como foi esse início, né? Que fala assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por quê? Se todo mundo peca, ninguém merece o céu. E essa é a justiça. Bate o martelo, todos condenados. Mas pela graça salvadora do Senhor Deus Todo-Poderoso por nós, a gente se arrepende e é salvo por Jesus. Isso é muito legal, porque é lembrança. Tá vendo quantas lembranças a gente vê aqui, experimentando na aula, já falando da parábola dos talentos, filho pródigo, o ladrão da cruz. Olha só quantas referências a gente tem. Mas essa, eu acho que talvez essa da parábola também dos 10 talentos é uma das que mais explica, porque ele é o dono, né? Ele é que sabe. Exato. Ou seja, nós, né, vendo alguém ali, pô, mas isso é injusto, Deus. O cara chegou agora, sabe? Pô, eu tô passando uma tribulação aqui, perseguição, estão querendo me matar, e ele chegou agora, tá salvo e já foi pro céu? Poxa. Pois é. Pois é. Exato. Isso prova o quê? Se você viu isso, então é o seu coração que precisa ser tratado. O dele já estava, já foi. Uhum. Sim, sim. Exato, exato. O céu, né? O sol é para todos, né? A chuva é para todos. Então, para você ver que mesmo quem está de fora, olha só, a graça do Senhor suprindo em vida, em sustento, dando o céu, o sol, as vitaminas, tudo, mesmo eles afrontando Deus. Olha só, por isso que é uma graça que, quando a gente vai aprofundando um pouquinho mais, a gente começa a não entender ela, não. Pelo lado da justiça mesmo, sabe? Pelo lado da nossa humanidade permear algum tipo de justiça, a gente não entende. Não entende o porquê, né? Diga, José, diga. Aham. Uhum. Aham. Sim. Aham. Aham. É mesmo? Nossa. Caramba. Aham. Uhum. Ah, entendi. Caramba, caramba. Aham. Sim, sim. Uhum. Sim, sim. Uhum.
Sim, sim. Aham. Aham. E ela se foi. Sim. Então, isso daí é interessante porque no dia do julgamento, você vai entrar como testemunha. Porque você fez o sinal, falou, ministrou, foi o canal ali de bênção para a vida dela, de salvação. E se de fato o Senhor sondou o coração, viu o arrependimento dela e a confirmação do que ela eu quis fazer, eu tomei essa decisão. Ótimo, Josi está como testemunha disso, sabe? E o detalhe, Josi, sabe a importância disso? Sabe a importância disso? É por isso que o Senhor fala para a gente ser realmente pedras vivas que falam, porque se você não falasse, o evangelho ali não teria chego nesse momento para ela. Porque o detalhe, você falou, ela já era cristã, então ela tinha essa consciência do que foi uma vez na vida dela. Mas ali a tua palavra veio de encontro à confirmação do coração dela. Aí mostra a importância de não nos calarmos. Quando temos, você sentiu nesse momento de falar, fala. Não sinta medo. Aham, aham. Sim, sim, sim. Sim, sim. É, é aquilo, é aquilo. Até quando a gente vai... Aham. Sim, sim. Deus sonda o coração. E o, e, Exato. E o detalhe também importante para você ver, isso ao seu olho você viu aquilo tudo, essa situação. Mas quem sondou o coração e viu o arrependimento foi Deus. Porque às vezes pode ser que ela não se arrependeu, só simplesmente apertou ou piscou, mas o Senhor assim sabe. O Senhor assim sabe. Aham. A gente, eu acredito, né? Talvez, a gente quando chegar lá no paraíso, né? Onde o Senhor ali habita, a gente pode ter muitas surpresas lá, sabia? Muitas surpresas. Eu digo assim até pela... Bom, isso pelo meu ciclo de amigos aqui, mas muitas pessoas que não são cristãs, mas que têm um testemunho exemplar, sabe? Claro que se ela não reconhecer Jesus Cristo na vida dela, as obras que elas fazem não vai adiantar de nada. Mas se em algum determinado momento houver isso, poxa, eu vou ficar extremamente feliz, diga. Aí fala isso para um familiar, olha só. Caramba. Aham. Sim. Quer falar isso? Minha mãe tá falando aqui sobre alguns funerais que a gente fala que há comentários de pessoas que falam, esse aí foi pro inferno, olha só como era a vida dele, né? Pagou aí, com o sangue, né? Clamou aí vingança, né? Ele matou, ele fez isso, tá aí. Colheu o que plantou, tá feito, tá enterrado aí, pronto. Olha só que coração, que audácia da nossa falar ou pensar uma coisa dessa, sendo que só o Senhor Deus sabe o coração. Então, são mistérios, essa palavra também está na Bíblia, de Deus aí que vão acabar falando, diga. É mesmo? É mesmo? Ah, tá. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Isso aí prova que
é o Senhor que sonda os corações. A gente está aqui como cristãos, reunidos numa igreja, mas é o Senhor que está sondando o coração de todo mundo. É Ele que sabe quem está vivendo um pecado, quem está se libertando de um pecado, quem se libertou do pecado, quem está lutando contra o pecado. É o Senhor que sabe. Exato. É o Senhor que sabe. A gente aqui damos a mão uns para os outros aqui como uma forma de nos fortalecer. Lembrem-se, se arrependam. Em breve o Senhor virá. Ele falou isso. O Senhor não tardará. Olha só, lembretes. Só que esses lembretes nos fortalecem como igreja. A gente às vezes quando sai, muitas vezes a gente quando acaba a escola bíblica, o culto, a gente vai daqui até lá só falando do que a gente desdobrou aqui da aula. Por quê? Avivou no nosso coração. Poxa, eu tenho que melhorar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que tomar essas atitudes, sabe? Curso de capelania? Ah, tá. Sim. Agora você vê, uma coisa que eu lembro, né? Isso é para vocês verem como os nossos olhos podem nos enganar. Às vezes a gente está lá na igreja e tem alguém adorando, louvando, chorando, tudo. A gente fala, nossa, ela realmente está entregando, né? Tá ali se dedicando. Poxa, tá... Quem vai saber? Visivelmente aos nossos olhos? Ok, parece uma adoração. E aquele que está ali sentado, meio já com o braço cruzado, isso daí tá meio... Tá com encosto na igreja. Isso aí não tá adorando, não tá batendo uma palma. A gente já associa, tipo, olha só o julgamento, ó. Julgamento, tô julgando só pelo que eu tô vendo. Pela aparência, né? Graças ao bom Deus que sonda o nosso coração e de fato sabe. Entendeu? De fato ele sabe de todas as coisas, né? Então, pessoal, bom, deixa eu ver aqui se alguém comentou mais. Dá sim. Deus é muito bom e por Jesus chegamos a Ele para ter direito à salvação eterna, sim. Sabemos bem que a nossa justiça não passa de trapo de imundícia. Já ouvi isso, acho que é algum versículo. Esse trapo de imundícia, acho que eu já li isso em algum lugar. Depois, se você souber, Sara, coloca aí. Mas beleza, deixa eu ver, temos aqui, 3 minutos. Eu ainda ia falar do galardão, vocês viram no 35? Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Natan, o que é o galardão? O que a gente vai chegar lá no céu, vai ter uma estrelinha na minha cabeça? O que é o galardão, Natan? Ou seja, são as almas, né? As almas daqueles que a gente está levando o evangelho e que foram realmente redimidos por Cristo. Grande será o galardão desses que atuaram, desses que fizeram. Estão vendo? Isso também é um grande mistério, porque... Por que terá, né? Porque não é só ir para o céu, não. Terão os que terão galardão, uns com mais, uns com menos, uns maiores, outros menores, porque aqui fala grande galardão. Sérgio está falando, não é a premiação ali de, eu alcancei por, não. Você está reconhecido aí o teu ministério, a tua obra, né? Sim. Isso daqui, claro, daria uma aula inteira da gente falar dos galardões lá dos céus, né? Mas aqui ele faz essa menção, então não poderia deixar de passar. Mas para finalizar, então, o versículo 39. Guardem isso no mais profundo do coração de vocês, da nossa obra missionária cristã aqui. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé
para a conservação da alma. Então guardem isso, porque a gente está avançando. Cada aula, cada culto, cada oração, cada atitude que você está tendo, você está avançando. Você não está retrocedendo, andando para trás, vivendo um caminho de pecado, se desviando, saindo da comunhão, deixando as coisas de lá. Não. A gente está avançando, certo?